Olá, amiguinhos! Sou eu de novo, a sua contadora de histórias, Juju. E hoje eu estou aqui para contar mais uma história dos irmãos Grimms, que é O Pequeno Polegar. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos. Mas 6 dos filhos eram muito preguiçosos. Não queriam ir à escola, só queriam brincar, nadar no rio, comer as frutas do pomar, caçar os animais e se divertir. Mas tinha um dos irmãos que era bem pequenininho, era do tamanho de um polegar. E seu apelido era Pequeno Polegar, porque ele era do tamanho de um polegar. Mas ele era bem diferente. Ele estudava, sabia ler, escrever, sabia fazer contas, ajudava o pai, ajudava a mãe. Até que um dia ele ouviu a mãe e o pai conversando. A mãe disse que eles estavam muito pobres e que eles não tinham mais dinheiro para alimentar tantos filhos. Então a única solução era abandoná-los na floresta. Quem sabe alguém passasse por lá, ficasse com pena das crianças e adotasse elas. Então, o pequeno polegar, que era muito inteligente e muito esperto, encheu os seus bolsos com pedacinhos de pão, migalhas de pão. E quando os pais levaram eles na floresta, vou repetir de novo, os pais que levaram eles para a floresta, o pequeno polegar foi marcando o caminho com pedacinhos de pão. E os pais não perceberam isso. E quando as crianças estavam distraídas, brincando, pulando no rio, enfim, quando elas estavam completamente distraídas, os pais desapareceram. E aí começaram a chorar, desesperados, porque não sabiam voltar para casa. Então, o pequeno polegar disse: não chorem, eu marquei o caminho com pedacinhos de pão. É só a gente seguir os pedacinhos de pão e vamos voltar para casa. Mas o que o pequeno polegar não sabia é que as aves do céu também gostavam de migalhas e comeram todos os pedacinhos de pão e não tinha mais como descobrir aonde era o caminho de volta. Anoiteceu e começou a chover. Então, eles começaram a se desesperar. Mas o pequeno polegar, que era muito inteligente, disse: calma, vamos andar um pouquinho, talvez a gente encontre alguma casa. E eles encontraram um castelo enorme, era tão grande, a porta era grande, a janela era grande. Foi aí que eles bateram na porta e atendeu uma criada. A criada era enorme. E o pequeno polegar, que era pequeno, ficou menor ainda. Mas os irmãos também ficaram pequenos. Então, a criada disse que ali era um reino mágico e quem morava ali era um gigante que gostava de comer crianças, que eles não poderiam ficar ali. Mas aí eles pediram por favor e ela, com dó deles, porque estava chovendo, disse: tá bom, mas vocês se escondam. Quando o gigante chegou, ele sentiu o cheiro de criança e foi logo dizendo: fi, fa, fu, sinto o cheiro de criança. Mas aí as crianças foram mais espertas, como sempre, e conseguiram escalar a parede e conseguiram fugir. Mas o gigante viu quando elas fugiram pela janela. Então ele calçou umas botas que ele tinha mágicas, que são as botas de 7 léguas. Umas botas assim que faziam com que a pessoa praticamente voasse. E ele calçou as botas e foi atrás das crianças. Mas como ele estava um pouco acima do peso, ele não fazia exercício físico nenhum, ele só comia. Então o gigante pegou e foi dormir.
O pequeno polegar aproveitou que ele estava dormindo, pegou suas botas, calçou, pegou todos os seus irmãos e levou de volta para casa. E quando ele chegou em casa, ele teve uma grande ideia. Ele resolveu trabalhar nos correios, porque como ele tinha as botas mágicas de 7 léguas, ele conseguiria entregar muito rápido. E a fama dele se espalhou, e ele conseguiu então um emprego e ganhar dinheiro. E assim, todos os irmãos voltaram para casa e seus pais não ficaram mais preocupados com como iriam alimentá-los. E foi assim que o pequeno polegar, com sua esperteza, conseguiu salvar todos os seus irmãos.